Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem e que estejam prontos para mais uma aula de literatura. E hoje, dando continuidade ao modernismo, conhecendo os autores da década de 20 no Brasil, vamos conhecer um autor muito fantástico, tá? Que se diferencia dos demais e nem por isso deixou de ser tão grandioso. Nós vamos conhecer Manuel Bandeira e um pouco da sua produção, né? Diversificada. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Prontinho. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bom para todo mundo, para vocês. Né? Aumentar aqui um cadinho, aumentar meu rosto, para que vocês possam me acompanhar mais de perto. Bem, então vamos lá, meninos. Vamos falar de Manuel Bandeira, esse poeta tão bacana, tão legal, tão, assim, é até difícil de falar, né? Ele é diferente, ele é um poeta que nos traz reflexões, que mexe também com o nosso interior, com a nossa fantasia, tá? É um poeta que marcou a história. Deixa eu colocar uma imagem de Manuel Bandeira para vocês, né? Essa aqui é a foto de Manuel Bandeira. Esse aqui é uma pintura feita por Cândido Portinari, outro modernista, né? Tô tentando trazer para vocês, né? As pinturas feitas, né, por esses artistas, como o modernismo, né? Como no modernismo as artes conversavam, as formas de arte, a literatura, a pintura, a escultura, tudo, elas se conversavam muito, né? Davam um presente no fazer do outro, tá? Então, esse aqui é Manuel Bandeira, o nosso querido poeta que vamos conhecer hoje. Bem, quem que foi Manuel Bandeira? Manuel Bandeira foi, além, claro, de um grande escritor, ele foi professor, crítico de arte, historiador literário, né? E fez parte aí da primeira geração modernista. Ele não escreve só no início do século XX, não, tá, gente? Ele vai produzir durante toda a sua vida, né? Desde quando ele começou a sua produção, que vai ser lá no início do século XX, a partir de 1917, com seu primeiro livro, ele vai publicar aí até perto da sua morte, na década de 50. Então, também a sua produção vai passar por vários momentos dentro do modernismo, vai seguindo aí também as mudanças do modernismo. Por isso que Manuel Bandeira vai ser esse grande mestre, e ele vai ser considerado pelos modernistas o mestre dos versos livres, né? Vai ser o pai do modernismo nesse sentido, porque ele vai saber trabalhar muito bem, vai dar vida a todas essas ideias do modernismo, a essa estética modernista, né? Que apesar de toda a liberdade, tinha aí as suas características que se repetiam nos poetas, né? Como os versos livres e versos brancos, o uso da linguagem coloquial. Então, esses poetas vão trabalhar com essa estética que acaba se repetindo, mas cada um no seu estilo, como a gente já viu em Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Manuel Bandeira vai ser daquele poeta que vai saber utilizar muito bem dessas características, ok? Uma obra recheada de lirismo. Isso aqui é muito legal de guardar, porque enquanto Oswald de Andrade, por exemplo, né, limitava esse lirismo, o Manuel Bandeira vai trabalhar muito com o lirismo, com esse eu lírico, com o eu colocado na poesia, tá? Bandeira vai ser adepto dos versos livres, da língua coloquial, como a gente já havia falado, como eu acabei de dizer, né? E da irreverência e da liberdade criadora. A gente vai lembrar que a ironia, que o deboche também é uma das características marcantes do modernismo e que vai passar por todos esses poetas, por todos esses produtores, não só na primeira fase, não, mas na segunda também. Vocês vão ver que essa é uma característica fundamental para ser modernista.
E aí, isso vai estar presente também na poesia de Manuel Bandeira, com que ele vai saber trabalhar muito bem, tá? Os principais temas explorados pelo escritor vão ser o cotidiano e a melancolia. Olha só, melancolia no modernismo, né? Claro que o modernismo está cheio disso, a gente vai ver que Fernando Pessoa, que é um poeta que nós vamos estudar, e seus heterônimos, né? Nós vamos ter aí o Fernando Pessoa trazendo também essa temática para a sua poesia, né? E não pode ser diferente, né? Estamos falando de um início do século, com grandes mudanças, com guerras, né? Então, com vários conceitos, várias teorias que não se consolidaram. Então, claro que a melancolia vai estar presente, né? Não seria diferente. Então, Manuel Carneiro de Souza Bandeira vai nascer aqui, ó, em 1886, século XIX, lá em Recife, em Pernambuco, tá? Aos 10 anos vai se mudar para o Rio, vai estudar no Colégio Pedro II, né, que eu já falei para vocês que é um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro até hoje, tá? Entre os anos de 1897 até 1902. Mais tarde vai se formar em letras, né? Como a Tati aqui se formou. Em 1903, começa a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica de São Paulo. Não, no entanto, vai abandonar o curso. O que vai acontecer nesse momento e por que entra a melancolia no texto de Bandeira? Agora a gente entra numa parte muito, muito importante. Manuel Bandeira, né, ele tinha o sonho de ser arquiteto, ele queria estudar arquitetura. Porém, em 1903, né, ele começa a fazer o curso, mas ele em seguida precisa abandonar porque ele descobre que ele era tuberculoso e que ele tinha muitos problemas respiratórios e pulmonares. Isso vai dificultar com que ele continue a sua produção na faculdade. Então, ele abandona a faculdade e aí, para suprir toda essa angústia, essa tristeza de não ser aquilo que ele desejava ser, ele passa a escrever. Então, por isso que a melancolia vai estar presente na obra de Manuel Bandeira, né? Ele vai falar dessa lamentação de não poder ter sido aquilo que ele queria ser, né? Ele vai ser desenganado pelos médicos, os médicos vão dar para ele pouquíssimo tempo de vida, vai falar que ele vai morrer cedo, que ele tem que aproveitar a vida porque ele vai piorar muito e não vai ter o que fazer, não tinha recursos para que ele pudesse ter uma vida melhor, né? E aí então a morte passa a ser uma temática muito presente na obra também de Manuel Bandeira. Ele vai falar sobre a morte. Mas com o passar do tempo, ele vai aprendendo a lidar com a situação da sua doença, com a situação da presença da morte na sua vida, né? E por acaso, ou quis o destino assim, né? Por ironia do próprio destino, Manuel Bandeira não vai morrer novo. Ele vai morrer com 82 anos, se não me engano, de uma hemorragia gástrica. Olha só, nada a ver com a tuberculose que ele tanto temeu a vida inteira, né? Ironia do destino, coitado, não pôde ser aquilo que ele queria, mas se tornou um grande poeta, né? Segundo ele, não tão grande assim, mas foi, né? Por isso que nós estamos estudando. E vai morrer aos 82 anos. E aí, diante disso, procura curar-se da tuberculose em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Suíça, onde permanece durante um ano. Não é à toa que na Semana de Arte Moderna, Bandeira não está no Brasil. Ele estava exatamente na Europa fazendo tratamento contra a tuberculose. Mas aí ele deixa um poema que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, que é o poema Os Sapos, que vai ser lido na Semana de Arte Moderna, tá? De volta ao Brasil em 1914, dedica sua verdadeira paixão à literatura durante os anos de trabalhos publicados em periódicos e publica seu primeiro livro titulado Cinza das Horas, que é em 1917.
Cinza das Horas, a gente vai perceber que ainda é uma obra que busca ainda características, tem muitas das características do século XIX, principalmente do movimento parnasiano e simbolista, tá? E aí a gente vai vendo que ele era um grande metamorfose no modernismo, ele vai se transformando conforme o modernismo, os movimentos vão acontecendo. Nessa obra merece destaque a poesia Desencanto, que a gente vai ver agora, escrita na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, em 1912, durante a sua recuperação da saúde, né? Então vamos conhecer essa poesia que tem essa característica. Então, quando Manuel Bandeira começa a sua produção, ele ainda tem essa característica do movimento parnasiano e simbolista. Tem essa pegada ainda da poesia clássica, buscando aí todo um estilo clássico na sua poesia. Olha só, Desencanto. Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. Então, olha só. Olha como é que ele encara a sua doença, olha como ele encara, né, a presença da morte, tantas vezes dita pelos médicos, ó, não tem cura, você tá ficando pior, você vai morrer. Então, olha como é que ele vê, né, a vida passar. Por isso, desencanto. Para que viver, né, se eu vou morrer a qualquer momento? Então, imagina você viver a sua vida sabendo que a qualquer momento você pode piorar e a morte vai chegar para você, né? Claro que vai ser melancólico, tá? Então, a gente ainda tem um poeta muito ligado a essa estética, principalmente simbolista, que tem essa pegada melancólica, que tem essa pegada aí meio tediosa, triste da vida. Observem como o texto é produzido, ó. Eu faço versos como quem chora. Fecho o meu livro, se por agora de desalento, desencanto, não tem motivos nenhum de pranto. Olha as rimas acontecendo, olha o tamanho dos versos que acabam sendo aí muito parecidos. Então há essa preocupação com a rima, com a metrificação, ainda que a gente não vê o verso livre e branco. Olha as palavras, meu verso é sangue, volúpia ardente. Essa palavra volúpia é muito usada pelos simbolistas, né? Tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Tá vendo? O texto é todo muito trabalhado e pensado para transparecer essa melancolia, esse tédio em relação à vida, né? Lembra um pouco lá do romantismo. E a gente já sabe que o simbolismo vai buscar um pouco dessa subjetividade do romântico do século XIX. Ok? Então, ele produz essa obra aqui, chamada Cinza das Horas, em que nós vamos encontrar vários desses textos, nesse estilo, né, simbolista e nessa pegada parnasiana, tá? Depois, claro, né, o Bandeira vai conhecendo outros autores, vai se aproximando dos movimentos que estão acontecendo no Brasil. E aí, meninos, ele vai produzir em 1919 um outro livro, que aí já tem assim uma mistura. Ele não abandona por completo, né, esse estilo do livro anterior, mas já começa a anunciar sua mudança para o modernismo. A gente ainda tem algumas características simbolistas, né, na obra de Manuel Bandeira, mas a partir aí
de 1919, a gente já começa a perceber que Manuel Bandeira está adentrando o caminho, né? Está percorrendo o caminho do modernismo. E aí ele publica uma obra chamada Carnaval. Tá? E é nesta obra que tem o famoso poema chamado Os Sapos, que foi apresentado na Semana de Arte Moderna. Olha como é que tem uma pegada muito, muito modernista, né? Nem parece que está num livro de uma obra de transição, porque tem essas, né, flutuações. Aqui eu peguei só um pedacinho desse texto que tem na apostila de vocês na íntegra. Depois dá uma olhadinha lá. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo põe. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo comer os hiatos. Olha só, aí vocês vão falar assim: ué, Tati, mas o que tem de modernista nesse texto? Se aí eu tô vendo que os versos são mais ou menos do mesmo tamanho, tem rima. Bem, o modernismo está no conteúdo do poema. Por que Manuel Bandeira escolheu fazer um poema bem estruturado, com rimas, com métricas? Porque ele está exatamente criticando o parnasiano, que ele vai chamar de parnasiano aguado. Ele está criticando essa estética do século XIX. Então, ele usa da estética do século XIX para produzir a crítica. Olha só, né? Ele começa a chamar esse parnasiano de sapo. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos o sapo, a luz os deslumbra. Então, com a poesia moderna chegando, os parnasianos vão aparecendo para criticar o modernismo. Ele está falando disso, né? Esses poetas parnasianos, eles estão na sombra, eles estão na escuridão e ainda não conhecem a liberdade da produção. Por isso que ele coloca aqui, que sai da penumbra, né? Pulando ali, ó, e que a luz, né? Essa liberdade os deslumbra, chama atenção. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Aí ele brinca aqui com o som, né? Com essa ideia do falar, de trabalhar a sonoridade nos poemas. Os parnasianos eram muito preocupados com isso, né? Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Ele brinca com isso, né? Com essa imposição. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, né? Vede como prima em comer os hiatos. Então ele está falando aí, está trazendo uma característica dos parnasianos, que dizia que os seus textos eram perfeitos porque tinha todo esse cuidado estético. Vocês já viram isso lá para trás, né? Sobre as características dos parnasianos. Então, meninos, né? O poeta, ele vai fazer essa crítica. Esse poema foi lido na Semana de Arte Moderna. Claro, cheio de vaias, né? Não foi aceito. Os parnasianos criticaram muito porque zombava dos próprios parnasianos. Mas, meninos, é em 1930, com o texto Libertinagem, que Manuel Bandeira adentra ferozmente ao modernismo. Aí ele se adapta, ele se integra de verdade ao modernismo e produz poemas maravilhosos. Deixa eu mostrar para vocês, né? Primeiro, né? Aqui a gente já vê a ironia, né? Que é não aqui, no poema Os Sapos, né? A gente já viu aqui que há toda uma ironia, um deboche aqui em relação aos parnasianos. Então já é aí a alma do modernismo entrando em Manuel Bandeira. E claro, aí ele vai usar todo esse deboche, essa ironia a seu favor. Nesse momento, Manuel Bandeira já está assim, trabalhando bem com a sua doença, com a sua vida, com a sua vivência, com o que ele é nesse momento. Então ele produz um poema em relação à sua própria doença.
Olha como é que ele traz essa ideia do modernismo, né? Olha como é que ele usa, né, essa poesia prosaica, né, que vai falar aí do cotidiano, da vida presente e dele mesmo, né? A gente percebe que a poesia de Manuel Bandeira é muito autobiográfica, fala muito dele. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneias e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bem, quando a gente lê esse texto e fala assim, nossa, mas como assim termina desse jeito, né? Uma coisa é fazer tocar um tango argentino. Vamos entender toda a criatividade e toda, assim, né, essa maravilha que é esse poema de Manuel Bandeira. Pneumotórax é uma técnica da medicina para o tratamento da tuberculose. Né? Então, ele já dá o seu texto, o nome desse tratamento. Febre, hemoptise, dispneias e suores noturnos. São sintomas que o Manuel Bandeira tem em relação à sua doença. Tá? Mas olha só, quando a gente lê, olha os sons que vão fazendo. Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. Vai fazendo esse som, né? Do respirar dificultoso de um tuberculoso. Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. Então, olha como é que ele vai trabalhando a doença, não só com as palavras, mas com os sons que essas palavras vão trazendo e vão reproduzindo os sintomas dessa doença. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, 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 né? O tosse, tosse é para repetir exatamente essa ideia do o barulho que faz. Tosse, 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 né? Dica 33. 33, 33, 33. Então, observe que o som do T vai se repetindo, né? Hipoptíase, tosse, 3, 3, 33. Né? Esse som vai se repetindo, respire. E ele coloca ali um monte de pontinho para marcar exatamente essa pausa do respirar e soltar o ar, né? O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado, né? O médico falando para ele, olha só, olha o diálogo na poesia, né? Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Aqui a gente percebe que o médico fala para ele, filho, não tem solução, a sua doença é essa, não tem muito tratamento não, você tá muito ruim, olha só, você tem um pulmão esquerdo, né, uma escavação no pulmão esquerdo, o pulmão direito infiltrado, então tem um buraco no pulmão e o outro tá cheio de líquido, então você tá ferrado, não tem muito pra onde correr. E por que ele fala, né, não, o que dá pra você fazer aqui é tocar um samba, que fica bem brasileiro, né? Por que tango argentino? Exatamente tango argentino, tantim, vai voltar aqui no som dos T's. Então ele vai buscando brincar com a aliteração do texto, né? Com essa repetição de sons consonantais durante todo o texto. Tango argentino, né? Dá também essa ideia do peso, né? Da doença. Tango, né? Então, olha só como ele era criativo. Fenomenal, né? Outro poema que a gente encontra em Libertinagem. Olha aí, de novo, uma crítica direta às produções anteriores, né? A exaltação dessa ideia do modernismo, da liberdade do modernismo. Poética. Estou farto do lirismo cometido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço
ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo, né? O vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário de amante exemplar, com 100, modelos de carta e as diferentes maneiras de agradar mulheres e etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Olha só a exaltação aí a esse estilo modernista. Ele não quer mais saber daqueles estilos estéticos clássicos que enquadravam o poeta, né, num único estilo, numa única modalidade de produzir poesia. Ele quer a liberdade de produzir. Tanto que olha aqui como é que visualmente ele produz o seu texto. Quer maior liberdade que essa, né, de poder escrever os versos do tamanho que ele quer, colocar aqui, ó, pedaços do verso aonde ele bem entender. É assim mesmo que se apresenta no texto. Então eu procurei até fazer uma colagem aqui do livro, né, como aparece no livro para vocês verem certinho como é que ele escreve. Olha só. Ele quer é o lirismo dos loucos, ele quer a poesia da liberdade, a poesia que se pode falar tudo o que quiser, de devaneio e tudo mais. É isso que ele quer, né? Outro poema que traz uma característica muito também constante na obra de Manuel Bandeira, que é a memória. É voltar à infância, falar da sua vida. Como eu disse, tem um tom muito autobiográfico na poesia de Manuel Bandeira. Então, ele vai também fazer essa volta ao passado, buscar, né, as suas memórias de criança. E tem 2 poemas aqui que eu acho assim, muito bonitinhos e muito bacanas, né, porque vão para além do que está aqui, né, do que simples a gente lê. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhuma das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Madrigal, tão engraçadinho. Tereza, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida. Inclusive o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha 6 anos. Bem, vamos entender então esses 2 poeminhas, tá? Porquinho da Índia. Ele tá contando aqui de uma vivência dele, de uma experiência infantil. De que quando ele tinha 6 anos, ele ganhou um bichinho de estimação. E esse bichinho era um porquinho da Índia, né? E olha só o que ele traz em relação a essa vivência. Ele já traz aí o sofrimento de viver, gente. A gente acha que criança não sofre, que a criança é feliz, que o período da infância é o melhor período da nossa vida. Mentira! Olha aqui, o Manuel Bandeira está provando pra gente que não é, que é um momento de desilusão, que é um momento de sofrimento, que é um momento de melancolia, né? Ele fala aqui, ó, quando eu tinha 6 anos ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Olha o sofrimento dele aí já nos 6 anos. Doía o seu coração. Ele ficava triste em relação ao porquinho, porque o porquinho só queria ficar debaixo do fogão, tinha medo dele. E ele doido para pegar o porquinho, levava o porquinho para a sala e o porquinho corria para debaixo do fogão, né? Não gostava
das ternurinhas que ele, aquele menino, Manuel Bandeira, de 6 anos, dava ao porquinho. Então ele tá falando aí da desilusão amorosa, gente. Né? A criança também já sofre de desilusão amorosa, né? Quem eu quero não me quer, já dizia lá a Marília Mendonça, não é verdade? Ele tá trazendo isso para nós aqui através desse poema. Por isso que Manuel Bandeira é considerado esse poeta fantástico. Né? Olha o que ele está trazendo para além do que está escrito. Ele está falando da desilusão amorosa que a gente tem desde os nossos primeiros anos de vida. Por isso que ele termina o texto falando: meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Então ele sofreu tanto como se ele tivesse um relacionamento amoroso. Como se ele tivesse com a sua namorada e a sua namorada fala: não te quero mais. Né? Acorda, olha para o lado, né? Como é o caso aí que tem acontecido, né? Olha para o lado e fala: não te quero mais, acabou, né? E olha, ele traz essa vivência já aos 6 anos. Por isso que ele fala que o porquinho é a primeira namorada. Não que o porquinho tenha sido a namorada, mas o sentimento que ele teve, a vivência que ele teve é de uma separação de um relacionamento, né? Olha só. Madrigal tão engraçadinho. Madrigal é um tipo de poema, que é esse aqui, ó, pititim desse jeito. Teresa, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida. Inclusive o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha 6 anos. Há vários poemas que ele escreve para Teresa, né? Ele fala da Teresa, da beleza da Teresa aqui. Assim, quando a gente lê, a gente não vê nada de bonito na Teresa, né? Ele fala que a Teresa, a primeira vez que ele viu a Teresa, né, ele achou que a Teresa parecia uma perna e que os olhos da Teresa eram tão velhos que parecia que foram feitos 10 anos antes da Teresa nascer. Foram feitos e ficaram 10 anos esperando a Teresa nascer. Então, olha só o deboche, a ironia, né? Mas mesmo assim, ele era apaixonado pela Teresa. Tá? Deu para perceber aqui, gente, como é que se dá aí o modernismo nessas poesias? E, claro, seguindo uma tendência, caminhando, né, no modernismo, no livro Belo Belo, de 1948, né, Bandeira já escreve um texto com essa pegada social. É um texto que eu acredito que vocês já devem ter visto em algum momento, chamado Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, olha só o que ele traz, né? Ele vê esse bicho lá na imundície do pátio, catando esses detritos para poder comer. E que bicho é esse, gente? É o homem. O homem deixado de lado, o homem não visto pela sociedade, o homem que está alienado à sociedade, porque existe uma camada da sociedade, uma parte da sociedade que não se interessa por essa outra parte, por esse homem que vive como bicho, né? Que tem que catar comida no lixo. Né? E isso tá aí na nossa sociedade até hoje. Ele tá falando disso. Ok? Aqui no finalzinho, meninos, então tem um resumão das características de Manuel Bandeira que eu acabei citando toda para vocês, tá? A poesia de Manuel Bandeira nasce parnasiana e simbolista, aos poucos se distingue com o melhor versos livres em português. O poeta transita do parnasiano ao modernismo e experiências até concretistas, porque ele vai escrever até a década de 50, tá, gente? Conservando e adaptando os ritmos e forças mais regulares. Em sua obra, o aspecto biográfico marcado pela tragédia, tuberculose, é poderoso, constatando até em obras nitidamente modernas, como Libertinagem, mostrei para vocês. Ainda a marca da melancolia, da paixão pela vida, das imagens brasileiras, né? Há vários poemas aqui, ele vai falar do Recife, né? Vai falar da sua infância.
enquanto outros poemas tratam da condição humana e finita sem deixar de demonstrar o desejo da transcendência. Como Momento no Café, tá na apostila de vocês, dá uma olhadinha. Contrição, Maçã, Estrela e Boi Morto, tá? E como eu botei aí o bicho para vocês. Ok, meninos? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí, né? De Manuel Bandeira, de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, que fazem parte da primeira fase do modernismo. E a partir de agora, nós entramos então no segundo momento do modernismo e vamos conhecer outros autores que vão surgir, claro, fortemente influenciado por todo esse movimento da década de 20, né, do modernismo de 22. Ok? Ficamos por aqui, damos continuidade a esse assunto na nossa próxima aula, tá? Vejo vocês no nosso próximo encontro e até breve. Tchau, tchau!